Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao webinar de Spray Edge para usinagem de componentes médicos. Eu sou Vinícius de Oliveira e irei mostrar alguns exemplos de aplicação para esse tipo de peça dentro do software. Começaremos pela cage cervical. Geralmente essa peça é usinada em PIC, que é um termoplástico de alta performance. Também teremos a prótese de joelho, geralmente usinada em inox, titânio, entre outras ligas metálicas, e também a placa óssea. O primeiro modelo eu desenhei no Designer, que é um CAD para manufatura da Hexagon, mas você também pode carregar dentro do Spree qualquer modelo 3D das principais plataformas do mercado, sendo ela CATIA, Creo, SolidWorks, Inventor ou até mesmo uma peça no formato STEP. Também iremos ver algumas fixações personalizadas das máquinas 5-eixo. A versatilidade na programação, você pode programar qualquer tipo de peça, desde uma peça prismática ou uma peça com superfície do tipo orgânica. E também mostrarei alguns caminhos de ferramentas avançados para você utilizar o máximo da sua ferramenta e equipamento dentro do Spray Edge. Em todos os passos do processo teremos a simulação precisa, exatamente como você tem na sua máquina, teremos aqui no ambiente virtual. Vamos para o software. Agora estou no ambiente de programação do Spray Edge. Vou carregar um sólido, clique em arquivo, importar, seleciono a nossa peça e realizo o diagnóstico. Clique em sim, ele verifica que não houve falhas, clique em OK. Eu também posso aumentar a resolução de visualização do nosso sólido, clicando em arquivo, opções, exibir, selecionar uma resolução mais fina. Posso fazer o mesmo com a simulação, já 1/100º de tolerância. E para automação do bruto também. Clique em OK. Vamos definir a nossa origem. Clico na face que eu desejo. Vem em manipulação e alinhe Z. Caso você queira deixar a origem no centro da peça, é possível com o auxílio de uma caixa. Eu clico no sólido, seleciono ele, vem em modelamento, clico na opção caixa. Ele vai criar uma estrutura de arame com os pontos no centro desse sólido. Clique em OK. Agora venho em manipulação, mover a origem e clico no ponto desejado. Agora podemos criar nosso material bruto. Para isso eu venho em início, peça. Vou adicionar a minha peça, clique em OK, clique em bloco. Aqui nas opções de bloco, você tem a opção de trabalhar de maneira absoluta e também incremental. Para isso eu venho aqui, seleciono esquerda, direita, margens, frente para trás e topo inferior. Eu vou deixar 1 mm de submetal em cada face e 10 mm para fixação da morsa. OK. Já temos nosso material bruto definido. Agora vamos adicionar uma máquina a esse projeto. Clique em usinagem. Vou selecionar a minha DMG Mori. Clique em abrir. Veja que é possível a gente deixar essa carenagem transparente ou até mesmo ocultá-la completamente. Vou adicionar uma fixação a essa mesa. Para isso eu seleciono a máquina, clique em fixação e seleciono a morsa para uma máquina 5 eixos. Vou abrir. Seleciono o nosso ponto de montagem, que no caso vai ser o FA, e a morsa já fica configurada aqui na nossa mesa. Clique em OK. Vou adicionar também as castanhas. Clique em castanhas. E abrir.
A gente pode adicionar a nossa peça fixação. Clico na morsa, em peça. Vou girar a 90 graus para o alinhamento ficar certo. E agora alinhar o fundo. Para isso eu posso clicar na face do mordente e no fundo do nosso material bruto. Clico aqui em alinhamento por acoplamento. Clico em OK. Também posso fazer algum ajuste fino. Nosso G54. Clique em OK. Vou mudar o ambiente para a peça. E estamos prontos para começar a criar as nossas features. Para manter mais organizado o nosso projeto, clique em Layers. Posso renominar como sólido. Nesse caso a gente não vai precisar mais da caixa. Eu posso excluir ela. Vou suprimir o corpo. Seleciono tudo e deleto. Vou carregar as ferramentas que eu criei para esse projeto. Eu venho aqui em ferramentas. Abrir ferramentas e o kit. Clicando em montagem, a gente consegue visualizar aqui no nosso ambiente de máquina a ferramenta montada. O interessante do Spree é que a gente também pode, antes de começar a programar, movimentar os eixos da máquina e conferir se o balanço dessa ferramenta é possível usinar a peça. Para isso a gente vem em Início e clique em Machine Axis. Eu consigo movimentar todos os eixos da minha máquina, inclusive a mesa. Que é possível conferir se eu consigo usinar com esse balanço de ferramenta algum detalhe em específico. Agora vamos voltar para o ambiente de peça clicando no ícone. Posso selecionar o contorno da nossa peça, clicando no Shift e Ctrl. Aba Feature, clique em parede, ele gera uma feature para a gente, com contorno e altura da peça. Eu seleciono essa feature, em fresagem, vamos iniciar pelo faseamento. Eu clico em abrir, eu já tenho uma operação criada com todos os parâmetros necessários, clique em abrir, clique em OK. Aqui na aba de operações, eu consigo já acompanhar o material que foi removido. Como essa peça é simétrica, eu posso clicar em simetria, no botão copiar, selecionar um eixo para espelhamento. Veja que aqui já temos os dois lados faceados. Nessa peça também temos uma área inclinada. Para a gente conseguir usinar essa área inclinada com o topo da ferramenta, a gente precisa criar um plano. Eu vou rotacionar esse plano vetor. Para isso eu venho aqui em manipulação, rotacionar. Eu seleciono a minha linha de rotação e o grau necessário. Nesse caso vai ser 80. Veja que ele está apontado aqui para o detalhe. Eu já posso criar uma feature a partir daqui. Vou utilizar uma aresta como referência. Clico com o botão direito, copiar, quebrar como estrutura de fio. Aqui eu já posso suprimir e criar uma feature a partir dessa linha. Eu venho na aba Feature, encadeamento automático, e já tenho a nossa feature para criar esse faceamento. Posso lá na fresagem e criar por contorno. Eu já tenho operação para o faceamento inclinado. Clique em OK. E OK para confirmar. Agora a gente pode utilizar também a simetria nessa operação. Seleciono o eixo simetria. E já temos as operações de faceamento. Vamos criar também uma feature
para usinar a cavidade. Seleciono meu plano DXY, seleciono as duas paredes, clicando no Ctrl Shift, clique em Feature, parede. Veja que já temos as duas criadas. Posso selecionar uma das features, venho em fresagem, clique em cavidade e abro a minha operação de cavidade. Clique em OK. Já gerou o nosso caminho de ferramenta. Posso copiar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V na próxima feature. A partir desse ponto, a gente consegue também simular. Venho aqui na aba Simulação, clico no Play. Em avanço, eu consigo aumentar o tempo de simulação, tanto do avanço programável quanto do avanço rápido. Você pode notar aqui, pessoal, também que a cada operação a máquina está indo para o ponto de troca da ferramenta. Para a gente editar, para isso não acontecer, eu pauso a simulação, venho em início, usinagem, clico na minha máquina, e aqui existem alguns parâmetros que são editáveis. Nesse caso, eu venho aqui em links, e no X eu coloco nenhum, e no Z a gente pode dar um valor. Vamos colocar um -210 a partir do ponto de troca, clique em OK, vamos simular novamente. Veja que o comportamento ficou mais otimizado. Vamos dar sequência na programação, criando mais features. Mudo para o ambiente de peça. E agora a gente pode já usinar o contorno. Como essa peça precisa de sustentação, a gente vai usinar só a área selecionada. Depois a gente vem aqui para a parte inferior. Criei uma feature de parede novamente. E aqui a gente vai usar o contorno. Selecionar minha operação de contorno. Clique em OK. E o material já foi atualizado. Então podemos agora usinar as ranhuras. Veja que temos ranhuras inclinadas e ranhuras paralelas. Para isso eu posso utilizar o plano inclinado que a gente criou e rotacionar a menos 90 graus. Seleciono o plano, em manipulação, rotacionar, a linha de rotação vai ser essa aqui e menos 90 graus. Posso dar uma smash aqui nas ranhuras inclinadas, para a gente pegar a aresta. Seleciono segurando o botão Ctrl, mouse direito, copiar, quebrar estrutura de fio. OK. Já posso suprimir meu corpo. Você pode tirar a seleção da operação para suprimir o caminho de ferramenta. Vamos criar as features para essas ranhuras primeiramente. Venho na aba Feature, encadeamento automático, e vou inverter também para a gente usinar de forma concordante. Selecionando as features. Então a gente já pode criar a operação. Selecionar as 4 features com o botão Shift, fresagem, contorno.
selecionar a operação de ranhura inclinada. Clique em abrir. Ok. E a gente pode checar o caminho de ferramenta. Aqui na aba de operações, mouse direito, analisar o caminho de ferramenta. Veja que você tem a barra aqui para a gente conferir o caminho. Isso pode ser feito em qualquer operação. Você pode selecionar uma vista lateral e acompanhar todo o percurso. Vamos repetir esses passos para as ranhuras paralelas. Eu clico aqui na aresta do fundo, mouse direito, copiar, quebrar estrutura do fio. Ok. Posso suprimir o corpo. E aqui a gente cria uma feature nessa aresta. Venho aqui na feature, encadeamento automático. Clico na aba de features. Vamos inverter essa feature para deixar concordante. Eu posso fazer uma cópia tanto para a ranhura superior quanto para as inferiores. Eu clico aqui em trasladar. 1 mm, faço uma cópia de 1 em eixo Z. Ok. Tenho essa feature criada. Agora a gente copia para as demais. São 11 cópias. Espaçamento de 1 mm. Vou conferir se as features estão nos locais corretos. Estão. Posso criar a operação. Seleciono todas as features com o botão Shift. Fresagem. Contorno. Vou selecionar aqui em abrir o nosso fresamento da ranhura. Clique em abrir. Clique em OK. Acho que aqui já temos toda a operação. Vou me certificar que a ordem está correta. Clico na última ranhura. Veja que sobrou essa, eu arrasto aqui para o topo. E confiro se está usando na sequência. Então aqui eu posso selecionar já todas as ranhuras. Dar a simetria para o próximo lado. Clique em OK. Seleciono esse eixo. Colocar na vista lateral. E confiro que todas as ranhuras estão usinadas. A partir desse ponto, a gente pode simular em máquina. Clicando no link acima da operação. Botão simulação, tocar. Vamos diminuir a velocidade de simulação. Veja aqui, a sequência está correta. Agora a gente vai observar na simulação que ela vai girar a peça, girar a mesa, os 10 graus em A, usinar as ranhuras inclinadas e depois as ranhuras paralelas em A0. Perfeito. Vamos realizar a furação. Primeiro eu vou suprimir essa operação para a gente ter uma visão mais limpa. Seleciono o modelo. Venho aqui em Feature, Furos. Clique OK. Na aba Features, vou ter todas as features de furo, já com os planos de trabalho definidos. Primeiro eu vou vir aqui no furo maior. Seleciono a feature, fresagem, furação. Clique em abrir. Vou selecionar primeiro o escariado. Clique em OK. Posso copiar esse mesmo escariado para os outros furos de 2.5. E fazer o mesmo com os furos de 1.7. Em 1.7,
fresagem, furação, abrir, descareados menores, clique em OK, cola do outro lado do furo também. Selecionamos a feature do furo maior. Vou fazer a operação de furo. Furação. Abrir. Furação de 2.5. Abrir. E dá OK. Posso copiar essa mesma furação para as outras operações. E repetir para a fura de 1.7. Essa furação contém uma rosca. Vamos adicionar a rosca a essa feature. Fresagem. Clico na operação de enrosqueamento. Vou abrir. E carregar a rosca M3 por 0.5. E vou copiar e colar para os 3 furos maiores. Aqui na sequência de operações, vamos conferir a melhor estratégia. Eu quero que inicie do furo central, faça os 2 furos da lateral, descareie um lado do furo, o outro. Basta para começar do furo central, furação passante. Furação 1.7 vai ser passante. E a rosca iniciar aqui do centro. Então agora a gente já pode criar nossa operação com rasgo de serra. Vou selecionar o plano ZXY. Selecionar o fundo do rasgo. Aqui a gente pode selecionar o ponto inicial e o ponto final. Clico com o mouse direito, copiar, quebrar estrutura do fio. Ok, veja que criou 2 pontos, que a gente já pode puxar uma feature, bem em feature, utilizar o encadeamento manual, clico nesse ponto e no ponto final para gerar o caminho da ferramenta. Clico em ciclo de parada, ele confirma que a feature foi criada, então seleciono minha feature, clico em fresagem, contorno, abro minha operação, operação de rasgo, clique em OK, e OK novamente. Vamos conferir também o caminho da ferramenta. Clico aqui na vista superior. Venho em operações. Mouse direito na operação. Analisar o caminho de ferramenta. Que a gente consegue ter um passo a passo do percurso da serra. Pessoal, geralmente nesse tipo de peça, a gente aplica aqui um alívio para então o operador cortar e retirar a peça da máquina. Como que a gente faz isso aqui? Eu vou seguir esse plano ZXY, vou utilizar uma aresta como referência. Essa aresta aqui da lateral. A gente pode suprimir essas features para ser mais fácil para selecionar a aresta. Clique em copiar, quebrar, dá OK. Então a gente tem essa aresta lateral. Criar uma feature nela. Bem feature, encadeamento automático. A
enxergar aqui as features e conferir o sentido de corte dela. Veja que já está certo, já está concordante. Posso criar uma operação agora, fresagem, contorno. Abrir, então, selecionar a operação de alívio. Clique em OK. Clique em OK novamente. A gente já percebe que o alívio foi feito desse lado. Eu posso dar uma simetria. Seleciono a operação, mouse direito, copiar. A simetria sobre o plano X, Y, Z. Seleciono esse eixo. Então temos os dois contornos de alívio. Agora vamos fazer a feature na lateral para completar o raio e o chanfro. Vamos iniciar aqui na direita. Selecionar a parede. Clico em feature de parede. É importante a gente analisar o sentido de corte. Nesse caso eu vou inverter. A gente pode dar uma simetria também nessa feature para o outro lado. Em simetria, copiar sobre esse eixo. Agora eu seleciono a feature, vou na aba fresagem e seleciono a minha operação de contorno. Clique em abrir. Tem a operação do alívio direito. Abrir novamente e dar um OK. Vou repetir para o outro lado. Agora para o lado esquerdo. Vamos verificar nosso modelo. Eu tenho os dois alívios. Também podemos aumentar, caso o material restante seja muito grande. Para isso eu entro na operação, venho o link e aumento essa extensão. Faço isso também do lado esquerdo. Esse é um tipo de técnica muito utilizada em máquinas 5 eixos, onde você usina a peça e então deixa um alívio para o operador cortar e retirar. Agora a gente já pode, com a nossa peça pronta, simular ela desde o início. Lembrando, pessoal, que a simulação do Spree ela é uma simulação proprietária. Isso garante uma integração total com o software e uma maior fluidez. Você pode customizar sua vista, acompanhar toda a movimentação de eixos. Aqui na esquerda, o progresso da operação. Os avanços em G1 a gente pode aumentar com essa barra e os avanços em G0 também. A gente pode deixar a vista lateral, dar um zoom. Rodar a operação em passo a passo. Acompanhar toda a movimentação da mesa. É possível também ocultar um ou mais elementos.
até mesmo deixar nossa peça transparente, para você enxergar detalhes internos durante a usinagem. Aqui a gente tem uma furação passante. A gente pode enxergar a usinagem da rosca. Um corte de serra. E por fim, os alivos que a gente programou. Uma vez que a gente conferiu a simulação de máquina, fez a comparação com o modelo-alvo, a gente pode gerar uma folha de processo, clicando em arquivo, publicar, create report. Você pode ter uma vista detalhada tanto das operações quanto das ferramentas usadas no projeto. Clique em OK. Ele vai gerar uma folha de processo para mim. Lembrando que essa folha de processo é customizável. Você pode deixar da maneira que você necessita na sua fábrica. E aqui está o arquivo detalhado de todas as operações e ferramentas utilizadas nesse projeto. Agora a gente pode voltar para o projeto e gerar o código NC, clicando em código NC. Todos os pós-processadores utilizados no SPRI são homologados, parceria com o fabricante de máquina. Nesse caso, a gente está usando uma DMG Mori, modelo DM35, 5 eixos, e o comando Siemens 840D. Agora vamos para o próximo exemplo. Bom, pessoal, agora temos o exemplo da prótese de joelho. Uma peça muito mais complexa. São faces bem curvadas. Ela tem um alcance de mais 180 graus para a gente usinar. Para isso, vou contar com a máquina DMG D1050. Eu previamente montei essa peça numa morsa, prendendo pelo interno, um dispositivo especial, e a gente já pode começar a programar o acabamento dessa face. Para isso, no SPRI, a gente conta com uma opção de feature que a gente chama de Freeform, onde você seleciona a face, clica aqui em Freeform e pede para ela verificar onde não usinar. Você clica em OK, eu vou selecionar minha Freeform e vou utilizar os caminhos de ferramentas mais avançados do SPRI. Nessa aba Freeform, vem em Composição. Vou abrir a operação que eu tinha salvado previamente, semi-acabamento com frese esférica. Já temos a ferramenta frese esférica de 12, clique em OK. E a gente pode checar o caminho de ferramenta. Eu posso clicar com o mouse direito, analisar o caminho de ferramenta.
E veja, pessoal, que para ter um acabamento superficial com uma rugosidade baixa numa peça tridimensional como essa, a gente precisa ter um incremento lateral muito baixo, de poucos décimos. E isso acaba demandando muito tempo de usinagem. Para a gente melhorar essa superfície na hora do acabamento, a gente pode adicionar uma fresa barril. A gente vai ter uma área de contato superficial muito maior do que uma fresa esférica. Vamos ver isso na prática? Para isso, eu já deixei separado esse mesmo sólido por segmentos. É uma maneira mais fácil de trabalhar. Vou criar uma freeform. Venho aqui na aba Features, Freeform. Crio uma para cada segmento. Uma freeform para esse segmento. Uma para esse. E uma para o terceiro. Agora eu já posso adicionar a operação a Feature, Freeform, Composição. E carrega a operação que eu havia configurado. Vou fazer o mesmo processo para as outras features. O Spree conta com essa possibilidade de você configurar uma operação, deixá-la salva e usar em outros projetos também. Isso otimiza muito o seu fluxo de trabalho e vai agilizar muito a sua programação dentro do software. Lembrando que qualquer dúvida sobre algum recurso apresentado aqui no webinar, você pode entrar em contato com a gente na Hexagon, que te apresentaremos em detalhes. Vamos simular? Simular a partir desse ponto da fresa barril. E que a gente pode conferir que a qualidade superficial de um acabamento com fresa barril é superior ao de uma fresa esférica nesse caso. Você vai ter um tempo menor de usinagem. E também, outra grande vantagem é o acesso a alguns perfis inclinados. A gente pode ver aqui em detalhe a partir desse ponto. Vamos colocar uma vista frontal. E aqui a gente pode conferir o acesso da fresa tipo barril a uma área mais inclinada da peça. Essa é uma das vantagens também, além do acabamento. Vamos para o próximo exemplo. Aqui temos a placa óssea, ela é encontrada em diversos tamanhos e formatos. O processo de usinagem que utilizei foi começando com desbaste da espessura, onde a gente desbasta com a lateral da fresa, um contorno, utilizando outro plano, então um acabamento da face convexa e o acabamento da face côncava, ambos com a mesma ferramenta, fresa do tipo barril, utilizando a lateral. E aqui eu utilizei da mesma técnica que a gente fez na cage cervical, usinando um alívio e os alívios laterais para então o operador destacar a peça. Vamos realizar as furações. O Spree ele já conta com uma identificação muito poderosa de furação em sólidos, onde você clica aqui na Feature, Furos, você pode definir o agrupamento tanto pelo diâmetro como pelo tipo de furo e pela direção. Vamos deixar por direção por enquanto. Aqui a gente pode conferir que ele identificou todos os furos da peça, inclusive os rebaixos, já com os planos vetores definidos. Isso facilita muito para você programar uma furação desse tipo de peça, já que a gente conta com diferentes níveis de planos e direções. Vamos criar agrupando pelo diâmetro. A gente tem só duas operações. Então posso deletar a minha feature. Vem novamente na opção de furos.
e coloco agrupar por diâmetro. Clique em OK. Ele mostra pra gente dois furos diferentes, um de 6.5 e um 4.4. Agora eu já posso criar minha operação. Vamos iniciar pelos furos 4.4, que são passantes. Eu venho aqui na operação de fresagem, clique em furação e carrego a minha furação pré-definida, 4.4. Clique em OK. Ele já gerou para mim o caminho de ferramenta. E vou repetir para o furo de 6.5. Clique em furação, abrir e defino onde vai furar os meus rebaixos. E aqui eu posso reorganizar a ordem da furação depois do acabamento do contorno. A peça aqui, a partir desse ponto, ela ainda tem a sustentação, então eu posso furar. Ou também aqui no desbaste, para evitar alguma deformação. Vamos simular as operações em máquina? Veja que aqui a gente tem o desbaste do material. Vou colocar em vista isométrica. A gente consegue enxergar melhor. Eu tenho um desbaste lateral. A gente pode ir acompanhando aqui na nossa lista de operações. Ter o acabamento da face convexa. Também um acabamento de contorno. A furação que a gente acabou de programar. Veja que todo o posicionamento de planos a gente já tem calculado de maneira automática. Agora a usinagem de rebaixo. Você também pode fazer o rebaixo interpolando. Por fim, o acabamento de alívios. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo dedicado a assistir esse webinar. Espero que tenha ficado claro em como o SpreeCan pode te ajudar na programação desse tipo de peça. E qualquer dúvida, entre em contato conosco no site hexagon.com.